Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando com o projeto Sistema de Senha de Atendimento, esta é a quarta aula e nesta aula será abordado como liberar as senhas. E o que será implementado é o seguinte, por exemplo, gerar senha. Eu chamei uma senha convencional, uma senha preferencial e uma senha para obter resultado, também abordado nesta aula. Uma senha de cada. Venho em chamar senha. Eu tenho A1, M1, R1. Eu consigo gerar novamente? Eu chamei a convencional, preferencial e resultado. Não tem mais nenhuma senha para chamar. Gerar. Eu consigo gerar novamente A1? Não. Agora A2, M2 e R2, conforme qualquer um sistema de senha. Venho em chamar todas elas, mas agora eu quero liberar. Cheguei no final do dia, finalizou o expediente, eu quero liberar. Eu posso liberar todas elas ou liberar de forma individual. Eu libero todas elas. Clico em liberar todas, liberado todas as senhas. Caso eu venha em gerar, consigo gerar novamente A1, M1, R1, depois consigo chamar as mesmas. Então, esta parte de liberar as senhas que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Starto o servidor local AMP Server, abro no navegador colocando localhost, porque eu acessei o servidor local, em seguida o diretório Celc, porque é no diretório Celc que eu estou colocando o projeto. Também importo o banco de dados das aulas anteriores e tenho este resultado. Por exemplo, eu tenho chamar senha e chamei todas as senhas, cheguei no final do dia, no final do expediente e quero liberar novamente as senhas. Essa opção de liberar que será implementado nesta aula. Abro no editor Visual Studio Code o código, este código que eu citei da aula anterior. Preciso criar um arquivo, pego o arquivo index como exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V e altero o nome do arquivo para liberar underline senha. Também acrescento agora o link liberar senha, mas antes eu altero o nome do título só para ser fácil de identificar. Liberar senha. Acrescento neste menu básico, não é chamar, agora será liberar, altero o nome do link, então liberar senha, acrescento este link nas outras páginas, sendo na página index, acrescento qual é a próxima página, confiro, é chamar senha é atendimento, abro o atendimento, está aqui a página e acrescento o menu básico, assim eu consigo navegar entre todas as páginas, gerar senha, liberar, chamar, liberar, ok. E no liberar a senha, começo a implementação. Fecho o atendimento e o arquivo index. Somente fico com o liberar senha. A mensagem de erro ou sucesso permanece. Em seguida, receber a senha, não preciso, somente preciso do botão. Liberar senha, ao invés de ser gerar, altero para liberar. Eu chamo esta função liberar senha convencional, liberar senha preferencial. Altero chamar a função liberar senha do JavaScript para liberar senha para atendimento convencional e aqui também liberar senha para o atendimento preferencial. Preciso criar esta função no JavaScript, venho em JS Custom e no arquivo custom abaixo utilizo o async porque será utilizado o await, a palavra reservada para criar uma função, liberar senha. Eu recebo o tipo de senha que eu quero liberar, porque conferir, quando eu chamo a função, eu passo o tipo de senha que eu quero liberar. Coloco um comentário, sempre pegue este hábito de comentar o código, porque uma você explica, compreende melhor e a outra, quando você retornar no código, fica mais fácil de compreender. Dou um console log para conferir se estou chamando corretamente, então liberar
senha e o tipo da senha. Coloco tipo e o tipo está dentro do parâmetro tipo. Concateno para imprimir o que está vindo como parâmetro. Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, venho na parte do console, em seguida no arquivo liberar senha, clico em convencional, liberar senha tipo 1, preferencial, liberar senha tipo 2. Exato, estou recebendo o tipo, estou chamando também corretamente a função. Próximo passo é chamar um arquivo PHP para liberar a senha. Também coloquei um comentário. Await, aguarde o processamento. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Fetch faz uma requisição para um arquivo com o nome de liberar underline senha underline tipo, porque aqui eu libero a senha pelo tipo. Extensão do arquivo PHP, também envio como parâmetro o tipo de senha que eu quero liberar. E o tipo de senha está neste parâmetro tipo, sendo o parâmetro que a função está recebendo. E o que este arquivo retornar, eu atribuo para uma constante com o nome de dados. Crio um arquivo com o nome de liberar senha tipo PHP. Para isso, crio um novo arquivo, mas eu clico na raiz, deve ser criado na raiz e não dentro do JS. E neste arquivo, primeiro abro o PHP, em seguida preciso incluir a conexão com o banco de dados, incluir uma única vez o arquivo com o nome de conexão, que possui a conexão com o banco de dados. Preciso receber este tipo. Para isso, utilizo filter underline input. Eu quero receber o valor que vem através da URL, então é input get. Qual é o nome? Copio o nome para não ter erro. Eu sei que é fácil, é simplesmente a palavra tipo e forço para ser um inteiro. Filter sanitize number int. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com nome de tipo. Coloco um comentário. Em seguida, eu preciso fazer o seguinte: verificar se vem o tipo de senha que deve ser liberada. Utilizo o hífen, se for diferente de vazio a variável tipo, acessa este hífen, eu preciso liberar. Se não, acessa este else, e neste else eu crio um array com uma posição indicando que houve erro, em seguida a mensagem de erro. Uma variável com o nome de retorna recebe um array, abro colchetes para criar um array. Primeira posição terá o nome de status, status true, houve um erro. Eu coloquei status true ou falso, conferir como é que eu coloquei nos outros projetos. Chamar senha específica, eu coloquei falso, que houve um erro. Então, aqui também eu coloco falso, mais uma posição, vai ter a mensagem MSG, sigo o mesmo padrão que eu havia colocado, pego esta mensagem como exemplo e utilizo neste local. Só preciso alterar erro senha não chamada, senha não liberada, ou tipo de senha para liberar inválido. Tenho o array de erro, então neste local posso retornar os dados para o JavaScript. Dou echo, é um array que eu preciso retornar, preciso converter o array em um objeto, para isso utilizo o JSON encode e indico qual é a variável que possui o array. Eu testo para ver se realmente eu consigo acessar, para isso venho no custom. Preciso ler os dados que é retornado pelo PHP. Para ler, await, aguardo o processamento. Quero ler o que está dentro da constante dados e os dados estão em formato JSON. Depois que eu realizar a leitura, eu atribuo para uma constante com o nome de resposta. Posso dar um console log para conferir se realmente vem algum valor, um console log em resposta. Confiro se estou recebendo, dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito inspecionar, venho no console, info, clico em convencional,
e ele não retornou nada, porque eu não posso enviar o tipo, eu quero testar o erro. Eu apago o tipo para não enviar, para ele acessar no else. Ctrl F5 para recarregar. Agora sim eu tenho a informação. Erro tipo de senha não liberada. Ou, como que eu coloquei a frase? Tipo de senha para liberar inválido. Mas quando for válido, posso colocar aqui só para vocês verem. Quando for válido, altero para true, que não houve erro nenhum, status true, conseguiu executar corretamente. Depois é a cor verde, não é erro, tipo liberado com sucesso. Coloquei liberado as senhas. Conferir se realmente vai funcionar. Para isso, venho no Custom, dou um Ctrl Z para retornar novamente a variável tipo, em seguida o parâmetro, dou um Ctrl F5 para recarregar, clico em convencional, liberado as senhas. Acessou o hífen corretamente. Lembram que havia um erro anterior? Porque eu não havia retornado nada. Agora eu estou retornando. Então, se eu acessei este hífen corretamente, eu preciso fazer o seguinte, alterar o status da senha gerada. Para isso, utilizo o pdate, altere na tabela, confiro o nome da tabela, venho na base de dados Celc, conforme eu setei, pego a tabela senhas, então é essa tabela, o nome da tabela, altere nessa tabela setando nas colunas conferir, refere-se a situação senha. Situação porque quando tem valor 2, ela está emitida e 1 ela pode ser emitida. Eu quero colocar o valor 1. Então, neste local, situação senha ID recebe o valor 1, acrescento uma condição, where, onde na coluna conferir tipo senha, porque eu estou liberando somente as senhas do tipo convencional ou preferencial e não todas, por isso que eu preciso colocar esta condição. Tipo senha tem o valor que estiver no link tipo senha. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline, eu quero editar, então edit senha. Tenho a query, preciso preparar, posso colocar um comentário, eu sei que é um comentário bem simples, mas não custa colocar, porque colocando o comentário você explica e compreende melhor o código. Utilizo a variável con e em seguida prepare para preparar a query que está dentro desta variável e atribuo para uma variável com o nome de edit underline senha. Query preparada, preciso substituir este link pelo valor que eu estou recebendo. Para isso, utilizo a variável edit senha, em seguida bind param. Eu quero substituir o link, pego o nome do link, tipo senha ID, deve receber o que está dentro desta variável tipo. E este valor sempre será um inteiro. Então, eu posso colocar PDO2.parãoInt, indicando que este valor é um inteiro. Substituir o valor, posso executar a query. Novamente, um simples comentário, executar a query. E para executar o que está dentro do edit senha, utilizo a função execute. Executei e tenho o resultado. E depois ele retorna liberado corretamente. A princípio deve funcionar. Conferir, eu estou liberando convencional. Clico em procurar, a senha A1 não está liberada. Eu confiro, chamar senha, tem alguma? Não, todas estão. Eu chamei todas as senhas. Então, venho liberar senha. Eu quero liberar as convencionais, porque atualmente não está liberado A1, A2, A3. Clico em convencional, liberado as senhas, confiro se realmente liberou. Sim, está liberado. Se eu tentar chamar, gero uma senha convencional, começou da primeira senha. Chamar a senha convencional, ou posso clicar aqui. Agora, caso eu gere uma nova senha, será A2. Eu não consigo chamar novamente A1, porque ele está com situação 2. Eu chamei
gerei a senha A1 e A2, eu preciso liberar. Está funcionando a parte do liberar a senha. Clico em convencional, confiro, liberou corretamente. Mas ele não está apresentando a mensagem neste local. É isso que eu quero implementar agora. Essa parte de apresentar a mensagem, posso pegar um if e um else das aulas anteriores. Peguei um if da aula anterior, colo neste local, acessa o if quando houver erro no arquivo. Qual o nome do arquivo? É liberar senha tipo. Pego o nome do arquivo e coloco no comentário. A mensagem, eu atribuo a mensagem alerta permanece. Acessa o else quando não houver erro no arquivo liberar senha. A mensagem MSG alerta, ok, permanece. Recuperar o seletor que está ao redor, eu não preciso disso, isso aqui eu não preciso. Só apresentar a mensagem. Conferir se apresenta, venho em gerar a senha, chamo A1, agora A1 eu não posso mais gerar a senha A1, chamo esta senha, chamar, não tem nenhuma senha, preciso liberar para poder chamar novamente. Clico em convencional, liberado as senhas. Este console log não preciso mais, eu estou imprimindo para o usuário de forma mais clara. Tento preferencial agora para ver se funciona. Venho em gerar senha, preferencial M11, gerou a senha M11. Tenho depois chamar a senha M11, chamo a mesma, não tem nenhuma senha para chamar, confiro, procurar M11. M11, inclusive, são várias senhas que eu não posso chamar do preferencial, desde M1 até M11. Eu quero liberar todas elas. Clico em preferencial, erro tipo de senha não encontrada. Por que não? Porque eu estou colocando aqui, conferir. Assim, eu estou no chamar senha, por isso que não está funcionando. É liberar senha. Clico em preferencial, liberado as senhas. Confiro, procurar. Agora sim, está liberado. M1 até M11, anteriormente não estava liberado para poder gerar novamente. Confiro se está gerando M11 preferencial, quer dizer M1, a primeira, gerou, chamar a senha e em seguida liberar. Clico em preferencial, antes de clicar, confiro, eu não consigo mais chamar M1, inclusive eu apresento para vocês, caso eu gere, agora é M2, não gerou a M1. Está emitida as duas senhas e depois atendidas. Eu não posso reutilizar. Quero reutilizar, preciso liberar. Liberado as senhas, agora posso utilizar a M1. Estou liberando, seja convencional ou preferencial, mas eu quero liberar todas as senhas de uma vez só. Para isso, venho em liberar senha, acrescento um novo link neste local, sendo um novo botão. Alterei o comentário, chamar a função liberar senha total do JavaScript para liberar todas as senhas. Coloco o nome da função, não envio nenhum parâmetro e coloco a palavra todas, que será apresentado no botão. Todas, liberar senha, convencional, preferencial ou todas. Preciso criar esta função no JavaScript aqui abaixo. Neste caso, para agilizar, eu crio a função que eu criei nesta aula. Para liberar o tipo, eu quero liberar todas. Qual é o nome da função? Liberar senhas todas. Altero o nome da função. Função para liberar senha não é conforme o tipo. Agora eu quero liberar todas as senhas e não somente conforme o tipo. Então, o tipo eu não preciso. Este console log, caso você queira testar, você pode testar o console, eu deixo assim, chamar o arquivo para liberar a senha. Não será liberar senha tipo, será liberar senha total, que são todas as senhas. Não preciso enviar como parâmetro o tipo, porque é todas as senhas. Preciso criar este arquivo. Para agilizar, eu pego este liberar senha tipo, porque ele já tem a instrução do update. Pego o nome,
Ctrl+C, Ctrl+V, fecho o arquivo anterior, só fico com a cópia. E qual é o nome que eu atribuí? Liberar senha total. Então, eu altero também o nome do arquivo. E neste arquivo, deixo a conexão com o banco de dados incluir. Está errado, incluir, então aqui também altero, porque está errado a palavra, é incluir. Receber o tipo da senha não preciso, excluo esta parte, então este if para verificar também não é necessário, e nem este else também não é necessário. Conferir, alterar o status da senha, não preciso colocar a condição, porque deve alterar todas as senhas. Preparar a query, não tenho o link, mas posso apagar o link. Executar a query, liberado as senhas. Ok, liberado todas as senhas, porque aqui eu estou liberando todas e não somente conforme convencional ou preferencial que o usuário selecionou. Dou um Ctrl F5, não posso ainda testar porque falta alterar o custom. Eu estou retornando, mas aqui no custom, ler os dados, exato, se status for true, permanece o mesmo. Eu sei que aqui eu estou retornando true, não tenho falso, mas já deixo preparado. Caso você queira implementar algo para verificar, por exemplo, se conseguiu executar a query corretamente, entre outras validações que você tiver a necessidade de implementar. Eu deixo somente retornando true sem nenhuma validação. Dou um Ctrl F5. Tem alguma senha para liberar? Não, todas estão liberadas. Então, eu venho em gerar senha, gero uma convencional e uma preferencial. Não, duas de cada. Chamar senha, chamo todas as preferenciais, todas as convencionais. Confiro, procurar, não posso chamar o A1 nem A2, não posso gerar mais esta senha. Não posso gerar M1 e M2, preciso liberar. Eu tenho esta opção agora. Posso liberar de forma individual, convencional ou preferencial, ou liberar todas. Eu quero liberar todas. Liberado todas, será que funcionou corretamente? Sim, liberou as convencionais e também liberou a preferencial. Implementado a parte para liberar a senha. Mas eu recebi recentemente um e-mail informando, tem como converter para que isso aqui seja dinâmico? Por exemplo, gerar senha. Gerar senha, eu tenho tipo de senha. Quais são os tipos? Senha convencional e preferencial. Eu quero que seja dinâmico. Caso eu acrescente mais um tipo, eu não precise ficar editando código. Eu simplesmente acrescento no banco de dados. Eu posso implementar um sistema administrativo. Inclusive, esta dúvida surgiu no curso, porque no curso tem o sistema administrativo e o aluno está implementando este sistema no sistema administrativo do curso. Então, ele citou, tem como converter para que seja dinâmico? Eu acrescento um novo tipo de senha e não preciso alterar no código? Sim, simplesmente acrescentando o seguinte. Eu começo pelo gerar senha, depois eu altero no chamar e no liberar. No momento é só no gerar senha. Gerar senha, qual é o arquivo? Arquivo index. Abro o arquivo index. Aqui ele está estático. Eu posso tornar dinâmico. Primeiro, incluir a conexão com o banco de dados. Abro o PHP, finalizo o PHP. Em seguida, acrescento a conexão, include once. Incluir uma única vez o arquivo com o nome de conexão. Também colocar um simples comentário. O que eu estou fazendo, incluir a conexão com o banco de dados. Porque eu não coloco acentuação? Porque caso você teste em alguns servidores, pode apresentar alguns caracteres estranhos e não funcionar. Por isso que eu não coloco acentuação nas palavras no comentário. Incluir a conexão, abaixo do gerar senha, abro o PHP, finalizo o PHP, preciso criar uma query, então selecione quais são as colunas da tabela tipo senha, eu seleciono ID e nome. São esses dois valores, ID,
nome from, da qual tabela. Eu pego da tabela tipo senhas, copio o nome para não ter erro. Tem alguma condição? Não, não coloco nenhuma condição. Atribuo esta query para uma variável query underline tipo underline senhas. Eu coloco tipos senhas porque é mais de um tipo. Depois preciso preparar, pego a variável con e prepare a query que está dentro desta variável e atribui o resultado para uma variável result underline tipos underline senhas. Preciso executar, pego a variável result tipo senhas, execute para executar, executei. Próximo passo é verificar se encontrou algum registro. Então, se from result tipo senha, sim, se for true, e and também, só aqui é and, a variável se from result, eu quero contar a quantidade de linhas, então, se for diferente de 0, quer dizer que encontrou um registro. Então, acessa este if. Dentro deste if, eu utilizo o while, é mais de um tipo de senha, por isso eu preciso utilizar o laço de repetição. Toda vez que passar pelo laço de repetição, vai ter um tipo de senha, então coloco no singular. Quero ler o que está dentro do result tipo senha. Para ler, utilizo fetch, em seguida PDO, fetch a source, para poder imprimir através do nome da coluna. Então, dou um extract, extract em from linha tipo senha. Posso dar um var dump no momento, só para apresentar para vocês que eu tenho os valores. Confiro, atualizo e tenho os valores. Está aqui, senha convencional e preferencial. Ao invés de ser estático, agora eu posso utilizar estes valores dinâmicos. Pego esses dois botões, no momento eu copio, não recorto, colo, altero isso daqui para um comentário PHP e não um comentário HTML, coloco eco, abro aspas duplo, ao redor então estará o aspas duplo, internamente estará o aspas simples. Então, neste local, preciso substituir colocando aspas simples. E por que eu coloquei o aspas duplo ao redor? Porque agora aqui eu posso imprimir o valor, este valor, através da chave, senha convencional, utilizando a chave do array. A chave do array possui a palavra nome. Também posso utilizar a chave ID para utilizar este número, substituir um número estático pelo dinâmico. Posso utilizar a chave do array porque eu dei o extract e também posso colocar diretamente aqui internamente porque ao redor está o aspas duplo. Esse mesmo exemplo eu copio e colo aqui abaixo. Atendimento preferencial, então altero aqui preferencial e mais nada. Inclusive é uma única vez, então nem preciso fazer duas vezes conforme eu implementei. Chamar a função gerar senha do JavaScript para gerar senha para atendimento. Não preciso agora colocar se é convencional ou preferencial, porque este botão que será responsável. Esses dois aqui abaixo posso apagar, confiro, ok, gerou de forma dinâmica. Inclusive ele está dentro do var dump porque ele gerou de forma dinâmica. Retiro o var dump, confiro, testo se funciona, convencional, preferencial, continuou funcionando. Mas se eu acrescentar mais um tipo agora, venho em tipo senha, inserir, coloco somente um tipo teste e executar, confiro, tem um novo tipo, teste. Eu não precisei alterar no código, simplesmente acrescentei o tipo de senha teste, está aqui, teste, ou, por exemplo, senha para resultado, ou coloco só para resultado. Senha, a pessoa pega esta senha para pegar resultado, sei lá, resultado de alguma coisa. E confiro, tenho o resultado, posso acrescentar as senhas, venho aqui em senhas, e as senhas inserir, clico em inserir,
será a senha R1, sendo o resultado, situação da senha 1, porque ainda não liberei, tipo de senha 3. Então, coloco aqui 3. R1, depois R2 também, situação da senha 1 e tipo da senha 3. Eu cadastro quantos registros? Eu cadastro 20 registros, então eu pauso a aula, cadastro 20 registros e logo retorno. Preenchi até o R20, clico em executar para acrescentar, acrescentei 20 linhas, são 20 senhas. Seleciono para apresentar 100, porque eu tenho 20 convencional, 20 preferencial e 20 agora para o resultado. Consigo gerar senha para resultado? Sim, R1, R2, preferencial, convencional. Precisei alterar alguma coisa no código depois que eu acrescentei as senhas? Não. Assim, eu posso acrescentar outros tipos de senhas. Tem muita coisa aberta, posso fechar, deixo somente senhas e tipo senhas. Conforme implementei em gerar senha, posso implementar em chamar senha, porque atualmente só tem convencional e preferencial. Eu sei que eu posso chamar a senha, cadê a senha resultado? Está aqui, a senha resultado, mas eu consigo chamar somente de forma individual. Clico em chamar senha, chamou a senha R1? Sim, mas eu quero que seja dinâmico esses dois botões. Para isso, qual é o arquivo? Atendimento. Abro o arquivo atendimento. Neste arquivo eu já tenho a conexão com o banco de dados. Eu converto esses botões para que eles sejam dinâmicos. Para isso, pego essa instrução que eu implementei no arquivo index. Copio e colo neste local. Alt Shift F para indentar o código. Este var dump não preciso. Altero chamar a função, botão para chamar a função chamar senha. Função que chama a senha. Sim, pego este comentário, você pode melhorar esse comentário. Depois eu tenho este eco, copio o mesmo, só altero, ao invés de ser valores estáticos, um estático altero para dinâmico e o nome também, ao invés de ser estático, é dinâmico. Este exemplo apago, é chamar senha, aqui era estático, o ID, o tipo de senha, e o nome também é estático, agora é dinâmico, vem conforme está sendo retornado do banco de dados. Será que realmente funciona? Atualizo, exato, resultado convencional, preferencial, e agora eu tenho resultado. Ele está imprimindo de forma dinâmica. Acrescento aqui um HR, só para separar. Opa, está letra maiúscula, um HR, coloco um traço, confiro como que está ficando, agora sim. Tenho este traço. Clico em resultado, R2, exato, senha resultado. Eu coloco senha resultado, porque esse resultado não ficou legal. Senha resultado. Confiro, atualizo, senha resultado. Clico novamente, não tem mais nenhuma senha resultado? Não, não tem. Só tem convencional e preferencial. Está funcionando também corretamente a parte para chamar. Não tem mais, não tem mais, não tem mais. Ok, falta liberar a senha. Também quero que seja dinâmico essa parte. Para implementar isso, simplesmente copio essa instrução. Qual é o arquivo? Liberar senha. Abro o mesmo, liberar senha, está aqui abaixo. Ao invés de ser estático, altero para dinâmico. Abro o PHP, preciso finalizar o mesmo e colo a instrução. Somente antes, incluir a conexão com o banco de dados na parte superior, senão não consigo utilizar a conexão. Incluir uma única vez o arquivo com o nome de conexão. Está aqui o arquivo, incluir a conexão. Agora sim eu posso obter do banco de dados os registros. O botão eu preciso alterar. Agora é liberar senha. Pego o nome, liberar senha, envio como parâmetro dinâmico e o nome também dinâmico. Chamar a função liberar senha do JavaScript para liberar senha para atendimento. Não coloco convencional ou preferencial porque agora ele é dinâmico.
estático, esses dois botões não preciso mais. Agora serão dinâmicos. Liberar todas as senhas permanece estático. Atualizo, senha convencional, preferencial e resultado. Eu tenho as senhas conferir, procurar, convencional, essas estão ocupadas, preferencial, essas também, e resultado, essas também. Testo primeiro do resultado. Liberado as senhas relacionado ao resultado, confiro se realmente liberou. R1, agora sim, R1 está liberada. Falta M1, relacionado às preferenciais, liberado. Confiro, liberou. M1, exato, só falta as convencionais. Está aqui com o 2, porque elas estão emitidas. Convencionais, liberado as senhas, confiro, liberou. Testo novamente, uma de cada, gerei uma de cada, chamo elas, ok? Uma de cada, A1, convencional, preferencial e resultado. Quero liberar todas elas. Liberar todas elas. Liberado todas as senhas, confiro, exato, convencional, preferencial e resultado também está liberado. Mas o importante é que agora esses botões são dinâmicos. Você pode simplesmente acrescentar um novo tipo de senha, em seguida as senhas nessa tabela acrescenta e o projeto já se adapta. Você consegue transformar o projeto mais dinâmico. O objetivo da aula era apresentar como implementar este liberar a senha implementado. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal porque há mais tutoriais sobre este assunto.